Olá. Hoje a gente mergulha num versículo bem denso de significado, lá do livro de Atos, capítulo 10, versículo 47. A fonte é o Novo Testamento, claro, e a nossa missão aqui é tentar entender a pergunta, explosiva que Pedro faz nesse momento. Vou ler aqui rapidinho. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Dá para sentir a tensão na pergunta dele, né? Pedro parece estar, diante de algo que desafia o normal, o esperado. Exatamente. O que está implícito aí, né, é que Pedro acabou de ver uma coisa extraordinária. Um grupo de pessoas que a gente entende como gentios recebendo o Espírito Santo. Assim, claramente, sabe? A prova da presença e da aprovação de Deus. E o ponto-chave, da mesma forma que ele e os outros apóstolos que eram judeus tinham recebido antes. É visível, não dá para negar. E essa comparação que ele faz. E que também receberam como nós o Espírito Santo. Isso é só para constatar um fato ou tem um peso maior? Tipo, tá colocando a experiência deles no mesmo nível da dos apóstolos? Tem um peso enorme. É fundamental isso. Pedro está dizendo, olha, no que importa mais, na questão de receber o Espírito de Deus, não tem diferença entre eles e nós. Essa igualdade que vem de Deus é a base de tudo que ele vai argumentar. Por isso a pergunta dele nem parece bem uma pergunta, sabe? É quase uma afirmação assim meio indignada. Tipo, como assim, né? Isso, tipo, gente, se Deus já deu o essencial, a sua presença clara, quem somos nós para negar o símbolo disso, que é a água do batismo? Entendi. A lógica é: a ação de Deus já aconteceu, tá na cara, é indiscutível. E a ordem das coisas aqui é o ponto crucial, certo? O Espírito Santo, essa validação divina, vem antes de qualquer papo sobre o batismo. Isso não vira mesa, assim, pensando nas regras da época? Vira completamente. E essa é a grande sacada, a revolução. Pedro está argumentando com base na experiência, naquilo que ele viu. Se Deus agiu de forma soberana, derramando o Espírito sobre eles, pronto, ele já validou essas pessoas. Discutir se podem ou não ser batizados quase que perde o sentido ali. Porque negar o batismo seria... Seria, na prática, questionar a própria ação de Deus que eles acabaram de testemunhar. Nossa. Então, a manifestação do Espírito não é só um extra, um bônus. É o fator decisivo que meio que redefine quem pertence à comunidade. É Deus mostrando quem ele está incluindo. E a igreja só corre atrás para formalizar, é isso. Precisamente. A experiência espiritual que pode ser observada se torna o critério para a inclusão no rito. Pedro está dizendo basicamente que a comunidade não pode criar barreiras onde Deus claramente já derrubou com a sua ação direta. A aceitação divina, que se manifesta pelo Espírito, exige a aceitação da comunidade, que é simbolizada pelo batismo. Certo. Resumindo a ideia central, então. Atos 10, 47 mostra Pedro usando a prova viva, visível, da aceitação de Deus, que é o recebimento do Espírito Santo como razão mais que suficiente e inegociável para incluir pessoas na comunidade pelo batismo, passando por cima de qualquer regra ou talvez preconceito que existisse antes. Exatamente. E isso pensando só na lógica do versículo mesmo, né? Nos deixa com uma provocação. Se essa evidência da ação de Deus, o Espírito, supera as barreiras formais para o batismo, como esse princípio de uma validação pela experiência por algo observável que confronta e supera regras estabelecidas, poderia talvez nos fazer repensar outras formas de inclusão, ou de reconhecimento, aceitação em outras áreas da vida hoje em dia. Uma questão, entanto, para a gente pensar a respeito. E com ela a gente encerra essa nossa análise de hoje.